Muita gente me pede para saber em que tipo de investimentos eu faço e como é que é a minha carteira na prática. Nesse vídeo eu vou mostrar isso. E eu já vou avisando. Não tente copiar, porque não vai fazer sentido nenhum para você. Esse vídeo ele não é uma recomendação de investimentos. Se você quiser recomendação de investimentos, eu faço. Tem ali o QR Code, link na bio com as carteiras recomendadas. Mas eu vou mostrar aqui como é que a minha carteira está estruturada e o que você pode tentar copiar é a lógica que eu uso para definir alguns ativos. Não vai fazer sentido para você copiar a alocação, mas a lógica em si e a metodologia, aí sim, pode ajudar muito, inclusive, a sua carteira. Então, o primeiro ponto que a gente precisa validar aqui e ter muita clareza, né? Que para montar uma boa carteira, uma boa estratégia aqui de investimentos, a gente precisa primeiro ter muita clareza em qual é o seu perfil de risco, se ele é mais moderado, agressivo ou se ele é conservador, qual é o seu horizonte de investimentos, né? Qual a liquidez que você precisa ter, se é uma liquidez de um dia, dois, 30 dias, um ano, dois e assim por diante, né? Ou seja, sua necessidade que o dinheiro realmente venha, se você precisa resgatar. E por último, qual é o seu momento de vida? Esse talvez seja o mais importante, porque o momento de vida, ele às vezes vai dizer muito mais, né, sobre você do que propriamente seu perfil de risco ou até mesmo seu horizonte de investimentos. O momento de vida meio que resume tudo isso. E assim, às vezes você acabou de virar pai ou mãe, eu não sei, você talvez agora está comprando apartamento, você agora está vendendo tudo que tem para fazer alguma coisa, ou então, assim como eu, você está abrindo um negócio. Isso diz muito mais para mim da minha carteira do que propriamente dito qual é o meu perfil de risco e qual que é o meu horizonte de investimentos. Sério, isso é muito importante. E aí começam os alertas. Por exemplo, não tem por que você só copiar uma carteira que eu estou mostrando, né, que eu vou mostrar a minha aqui daqui a pouco, porque isso pode te dar ou riscos desnecessários ou exposição a ativos que não vão te dar tanto retorno. Se você copiar a minha estratégia, provavelmente você vai estar desalinhado com a sua, mesmo que você também esteja abrindo uma empresa. Outra coisa, né, você pode ter aí algum tipo de perda financeira por não conhecer algum dos instrumentos ou algum dos ativos que eu coloco na minha carteira. Ou então você pode ficar aí super exposto a ativos que não façam sentido racional para você, mas que talvez façam para mim. Vou dar um exemplo clássico aqui das estatais, né? Tem pessoas que, por ideologia, não investem em estatais. Não é meu caso, eu não tenho nada contra, mas eu não invisto em estatais, mas é por outra razão. Ou então com cripto e Bitcoin, tem gente que simplesmente não aceita, não acredita. Então não faz sentido você investir naquilo. Dados os alertas, já comenta para mim se você tem claramente esses pontos respondidos ou se você só vai comprando tudo que dá e monta a sua carteira da forma que dá na telha mesmo. Então, o primeiro ponto importante, que isso vocês podem copiar, que é muito bom, é que eu divido a minha carteira em várias classes, não apenas de ativos, mas de categorias dos investimentos que eu faço. Então, aqui eu vou trazer as três principais que eu uso. Teria ainda uma quarta, uma quinta, com os ativos, com mais segmentações, mas isso daqui já vai me dar uma clareza muito grande de como é que eu monto a minha carteira. Então, a primeira coisa que eu faço é ter clareza qual é o país moeda que eu vou investir meu dinheiro. Porque daí, lá no final, quando eu montar os percentuais, eu vou ter claramente quantos por cento eu tenho em reais e quantos por cento eu tenho, por exemplo, em dólar. Se você quer investir em euro ou outras moedas, você bota aí também as moedas que você quiser. Para mim, na minha opinião, não faz muito sentido, porque no final das contas, tudo vai ser dolarizado. Mas é só uma segmentação, tá? O Excel aceita tudo. Então, eu já começo separando assim. Primeiro o que é BR nacional e depois o USD internacional. Por que eu coloco BR e USD, tá? Porque quando eu ordeno esses dados no gráfico, ele fica mais bonitinho formado a pizza dos ativos, tá? Segundo ponto é o tipo de renda que eu vou investir. Então, por exemplo, aqui começa a questão da renda variável e da renda fixa, mas tanto nacional quanto internacional. Porque senão fica aquele saladão, sabe? Todo mundo já viu esse gráfico, né? Ah, tem 4 grandes ativos: nacional, ações, fundos imobiliários e internacional. Sim, mas internacional é o quê? É renda fixa, é renda variável? Então aqui a gente tem que categorizar aquilo na sua caixinha, né? E aqui de cara você já percebe o seguinte: eu tenho tanto ativos nacionais quanto internacionais, e eu também tenho aqui, ó, tudo que é renda fixa da minha carteira está em nacional e tudo que é renda variável está em internacional. Esse já é o primeiro grande ponto da minha carteira que eu não sei se vai fazer sentido para você, mas para mim faz e eu já vou explicar por quê. E aí depois eu segmento. Então eu tenho um pouquinho de pré-fixado, um pouquinho de IPCA+, e bastante pós-fixado aqui no Brasil, beleza? E em relação aos internacionais, tudo que eu tenho aqui, ó, é criptomoedas.
É tudo ou Bitcoin ou altcoins, cada um na sua alocação. E por que eu faço tudo isso? Porque assim eu consigo segmentar minha carteira de forma muito clara e eu consigo entender o quanto que eu estou alocado em cada uma dessas classes e eu consigo ter uma visão mais organizada dela assim. Isso vocês podem copiar, montar o jeito de cada um com a sua carteira, mas desse jeito. Para mim funciona melhor, é mais fácil de pensar. Outra duas coisas que ajuda demais para a carteira ficar mais bem montada e inclusive talvez até te deixar com mais dinheiro. Primeiro, deixar o like, segundo, se inscrever no canal. Essas duas coisas talvez podem te mudar aí de patamar muito rapidamente. Dá uma força aí, vai. Bom, e aí a gente começa a entrar no detalhe da estratégia mesmo, pensando no meu caso, naquilo que funciona para mim no meu momento de vida muito atual, tá, pessoal? Eu vou enfatizar bastante isso, porque senão alguém vai tentar copiar achando que é bom e que vai funcionar, mas vocês já vão entender que não faz sentido. Então, o meu momento de vida agora é o seguinte, eu estou abrindo um negócio, eu estou começando a empresa, então eu vim me planejando ao longo já de mais de um ano, eu já juntei uma boa reserva financeira, né, eu tenho aí meu colchão aí de risco, de manter as minhas despesas, beleza, mas eu agora estou correndo um risco gigante, que é abrir um negócio. Eu não sei se vocês já abriram um negócio, se você que está vendo aí trabalha, funcionário de uma grande empresa, ou se você também é empresário, mas iniciar um negócio é uma coisa arriscada, né? Existem riscos, não é simples. Até tem um vídeo famoso aí do Semenzato lá do Shark Tank, eu não posso botar o vídeo por causa do copyright aqui do YouTube, tá? Que o cara pergunta pra ele numa entrevista e fala, quantos por cento você investe em ações e tal? Ele olha assim, ações? Não, eu não invisto nada em ações, nada. Tudo renda fixa, ou quase tudo. Por quê? Porque na opinião dele, ele fala isso lá no vídeo, ele é um cara que simplesmente já está super alocado em alto risco por ter a empresa dele e as empresas que ele compra, vende e vai trabalhando. Então, é uma visão de risco diferente da convencional, que muitas vezes a galera aí no YouTube só te fala para fazer, entendeu? Não é simples. Agora, se você já já tem uma empresa consolidada de muitos anos, né? Você está agora já em fase muitas vezes de diversificar o seu patrimônio, a sua carteira, porque já tem um volume muito grande, né? Uma estratégia mais complexa. Ou então você, sei lá, tem um concurso público e você tem um salário muito alto. Pode valer muito a pena você investir em renda variável de forma massiva? Pode, mas aí é momento de vida, é contexto, entende? Não é simplesmente achar que o que eu estou fazendo aqui vai funcionar para você, ou Semenzato, enfim, qualquer pessoa. Então, de cara aqui, a gente percebe que eu já aloquei aqui para mim, né? Faz sentido para mim ter alguma coisa próxima como um 80-20. É lógico que aqui eu vou trazer percentuais um pouco arredondados, tá? Mas é mais ou menos assim. Então, cara, eu tô aqui, ó, 80% praticamente tô investido no Brasil em renda fixa e o resto, renda variável lá no exterior. Né? Lembra, tudo que eu tenho de renda variável tá em cripto e tudo que eu tenho em renda fixa tá aqui no Brasil, considerando o meu momento. E por que eu estou tão alocado em renda fixa? Cara, tem várias explicações para isso. Uma delas, claro, que é a mais importante, é a questão de que, como eu estou abrindo um negócio, eu preciso ter segurança e previsibilidade da minha carteira para que eu não corra o risco de que todas as minhas ações, todas as minhas cripto caiam e eu fique sem dinheiro nenhum, caso a minha empresa não comece a faturar o suficiente para pagar os próprios custos dela. Poxa, isso é, matemática financeira óbvia, né? Eu tenho que me programar, ter um colchão até rentabilizar tudo. Mas tem um ponto adicional. A renda fixa hoje está pagando muito bem. Então eu tenho clientes que não estão abrindo empresa, têm um bom salário, são, enfim, funcionários, né? Não correm risco de abrir negócio, mas que eles estão aí também com 70% alocado em renda fixa, simplesmente porque está pagando muito bem. E quem consegue surfar essa onda, a carteira vai rentabilizar legal. Mas as oportunidades de renda variável, do Ibovespa, cara, para mim hoje não está fazendo sentido. Pode ser que semana que vem mude tudo, mas hoje, no meu contexto, não faz sentido. E aqui então, navegando aqui o resto das pizzas, a gente chega de fato aqui na alocação mais ou menos de como é que tá as classes. Então olha só, eu tenho aqui um pouquinho de pré-fixado, pouca coisa, posições até antigas que, enfim, eu precisava de uma previsibilidade na época. Eu tenho uma parte alocada aí em IPCA+, eu tenho grande parte da carteira no pós-fixado justamente porque, primeiro, a Selic segue subindo, eu acho que ela ainda vai subir mais, e também porque eu preciso da liquidez aí dos pós-fixados, que grande parte desse pós-fixado está tudo em instrumentos muito líquidos, tá? Não tem nada de pós-fixado 5 anos, não tem nada disso. Para mim não faz sentido. E aí da carteira de cripto, né, de renda variável, eu tenho aí a maior parte em Bitcoin e
um restinho ali em altcoins, que são investimentos aí para longuíssimo prazo, são investimentos que eu já tenho também há muito tempo. Então é o tipo de coisa que eu não gosto de ficar mexendo muito. Ah, e como é que eu rebalanceio essas posições todas? Eu tento manter mais ou menos esse percentual, essa alocação de 80-20. Claro que às vezes as cripto agora estão em bastante alta, né? A renda fixa também está subindo, mas vai desbalancear. Mas é geralmente nessa faixa, tá? É o que está fazendo mais sentido para mim. A minha previsão aqui é mudar um pouco a minha lógica a partir aí do segundo trimestre do ano que vem. Provavelmente daí eu vou começar a mudar a estratégia da carteira. Mas aí, de novo, depende primeiro da renda fixa, mas também, claro, da minha situação da empresa. Isso é o mais importante, na realidade, para minha carteira. Porque a gente está falando da minha, não é da sua. Não sei com quem que eu estou falando agora, né? Então eu tomaria cuidado se você quiser copiar isso daqui, porque não vai fazer sentido. Se eu tivesse, por exemplo, uma empresa, né, que já está muito estruturada, já tem um fluxo de caixa muito grande, muito seguro, confiável, já tem ou então compromissos, né, dinheiro a receber, né? Eu não investiria assim, eu faria bem diferente. Mas aí, enfim, teria que ver tudo isso, é muito pessoal, depende de muita coisa. Inclusive, para quem gosta das minhas carteiras recomendadas, que não é essa, as carteiras estão aqui, ó, no QR Code ou link na bio. Além das carteiras, eu também ofereço um adicional que é um suporte personalizado. Porque às vezes você vai querer alocar de forma a estar, enfim, nas macro classes e não propriamente nos ativos. Por exemplo, eu tenho aqui CDB, Tesouro, enfim, investimentos em bancos e corretoras específicos por conta de vantagens específicas para mim. Então, muitas vezes aquele banco, aquela corretora está te dando um cartão de crédito que para você é vantajoso, mas para outro não é. Então, nas minhas carteiras recomendadas, eu sempre recomendo os ativos que ou são negociados em bolsa, principalmente os ETFs, né? Ou então aqueles que são democráticos. Eu não vou investir um CDB que só tem no Itaú, porque, cara, um monte de gente não tem conta no Itaú e o cara não vai ficar abrindo conta só para pegar aquele CDB, pelo amor de Deus. Se você assina algum serviço de recomendação de investimentos que o cara te obriga a abrir conta num banco específico, cara, isso aí é horrível, né? A ideia é que o investimento seja líquido, democrático e fácil de você comprar. Bom, e um outro ponto que você tem que tomar muito cuidado é a questão do profissional que está te acompanhando aí a fazer os seus investimentos. Pode ser um analista com as carteiras recomendadas como eu, mas pode ser um assessor de investimentos, pode ser um gerente de banco, pode ser qualquer um consultor independente também, enfim. Mas você tem que sempre ficar muito atento. Esse cara, né, essa pessoa, ela te vende mais do que te faz investir mais? Ou seja, esse profissional, ele é um bom vendedor ou um bom investidor? Se você não sabe como diferenciar isso, eu te recomendo esse vídeo aqui. E obrigado pelo seu like. E lembre-se que investir certo resulta capital.